série que eu achei fantástica. Ninguém sabe muito bem achar esses livros, né? Eu falo para a gente, Profetas Menores, procurar onde que está esses livros. E são profetas menores, não é porque a mensagem deles é de menor importância, não é porque eles tinham baixa estatura, né? São livros pequenos, que estão no finalzinho da Bíblia. Alguns deles, eles estão ali na faixa de uns 700 anos antes de Jesus, nem todos, tá? Mas alguns deles são contemporâneos. E o que a gente vai estudar hoje, que é Miqueias, está exatamente nessa faixa dos 700 anos antes de Jesus. Lembra dessa informação porque a gente vai voltar nela depois. Então, a gente vai começar com Miqueias, né? Essa série de estudos. Miqueias ele é conhecido como o evangelista dos pobres, ou o evangelho da justiça social. E eu achei interessante que um comentarista bíblico ele diz o seguinte: no Antigo Testamento não se encontra um resumo da lei mais simples e mais profundo do que o de Miqueias. Bacana, né? Então vamos lá, né? Vamos mergulhar em Miqueias. Eu não vou ler o livro todo, vou ler, né, pensar algumas coisinhas para nós entendermos um pouquinho a mensagem. Vamos começar então com o começo do livro, capítulo 1, verso 1. Palavra do Senhor, que veio em visão. Miqueias está escrevendo da onde? Inspirado por Deus. A mensagem que Miqueias vai apresentar é uma mensagem que vem de Deus. Morastita, pronto, o que é isso? Ele é de Moresete. Essa cidade fica a 40 quilômetros mais ou menos ao oeste de Belém. Ok, então esse Miqueias nos dias de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Então a gente já sabe mais ou menos a época, que é isso que eu falei, perto de 700 anos antes de Jesus. E essa mensagem, diz o finalzinho do verso 1, é sobre Samaria e sobre Jerusalém. Lembra que tem dois reinos? O reino do norte é o reino de Israel, o reino do sul é o reino de Judá. Samaria está ao norte. Vai ter a profecia de destruição de Samaria. Ainda não tinha sido destruída. Reforça o período que ele escreveu. E Jerusalém está ao sul, está no reino de Judá. Então essa mensagem é para todo o povo de Israel. É uma mensagem com sentido de para todos. Agora eu quero pular um pouquinho. A gente vai para o capítulo 5. Só para destacar um ponto muito importante desse livro. Abre lá no capítulo 5, verso 2. Aí você já vai reconhecer esse verso. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que Miqueias está apontando aqui? Aonde Jesus vai nascer 700 anos lá para frente. Quando a gente lê em Mateus capítulo 5 que os sábios, Mateus capítulo 2, que os sábios estão indo, né, para adorar o Salvador nascido, eles estão indo a partir da leitura do que eles estudaram de Miqueias, que Miqueias aponta o local. A precisão, as minúcias de Deus, né, são incríveis. Deus cuida de nós nas minúcias. Enfim, né, ele aponta aqui exatamente o local. Quando a gente lê aqui no capítulo 5, verso 2, que falando, né, que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos. Uma outra forma de traduzir esse texto seria desde antes de existir o tempo. Na verdade, tem mais o sentido de dizer que o Salvador, o Messias, o prometido, ele é eterno.
Bonito, não é? Então, aponta aonde e dá, né, essa característica de eternidade que foge à humanidade. Bom, o livro de Miqueias, ele tem 3 temas básicos, estrutura básica do livro. Esses 3 temas, eles não são colocados em ordem cronológica, conforme a gente lê o texto, mas é isso que os estudiosos apontam sobre esse livro. O primeiro problema, eu já indiquei para vocês, é uma crítica à injustiça social. Miqueias, ele é muito forte na crítica que ele faz para aquilo que acontecia na sociedade de injustiça social. Parece que a gente vai encontrar alguma coisa parecida com o nosso mundo de hoje, né? O segundo grande tema que Miqueias aponta é a vida do crente. Como que eu devo viver a minha vida? Então, ele faz uma crítica àquilo que se vive, àquilo que normalmente se encontra na sociedade. Aí ele vai dizer como que nós devemos viver. E o terceiro grande tema desse livro é uma promessa. Para falar da promessa, ele vai falar quem é que promete. Então, é isso que a gente vai ver hoje à noite, tá? Vamos começar então com uma lista de problemas que ele vai apontar. E eu vou passar por alguns versos indicando esses problemas sociais que ele vai apontar. Primeiro, capítulo 1, verso 5. Na verdade, eu vou ler um pouco antes, eu vou ler desde o verso 2. Tá? Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como uma cera dentro do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. E aí ele explica o porquê. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários da sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque o preço da prostituição os ajuntou a este preço, e a este preço volverá. A grande crítica aqui é a idolatria. O que é idolatria? É colocar outra coisa no lugar de Deus. Essa é a grande crítica dele. Ele fala que as pedras vão rolar por causa da estrutura que se fazia para sustentar o muro ao redor das cidades, e é isso que vai acontecer com Samaria uns 20 anos depois. O problema da idolatria é esquecer quem é Deus. Sabe, tem algumas coisas de rito que o rito em si não serve para nada, mas que ele pode servir para nos ajudar a entender alguma lição. Por isso que Deus, ao tentar ensinar as verdades para o povo de Israel, ele colocou uma série de ritos. Mas não era para dar importância para o rito, era só para facilitar o processo de aprendizagem. Sabe, se você costuma ter algum rito para lembrar, por exemplo, todas as manhãs que Deus é Deus, eu acho isso fantástico. Mas não coloca o rito como o mais importante. O importante é Deus. Mas se você costuma se ajoelhar todas as manhãs, se você costuma abrir a janela, olhar para o céu e fazer a sua oração, né? Isso nos ajuda a começar aquele dia colocando Deus no lugar dele, que é muito acima de qualquer outra coisa. Porque essa é a essência do problema da idolatria. Bom, o segundo problema, já mencionei um pouquinho, comecinho do capítulo 2. Olha que forte isso. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam,
porque o poder está em suas mãos. Aí você fala assim, isso não é comigo porque eu não tenho poder nenhum, né? Não sou político, não sou dono de uma grande... Não, esquece. Todos nós temos uma influência, exercemos influência, todos nós exercemos algum poder. Como que você faz isso? Como é que as pessoas ao teu redor vivem, são valorizadas ou não por causa da tua postura? O que ele está criticando aqui é a pessoa que planeja o mal e que vai executar o mal depois. A essência disso é a pessoa que não se preocupa com o outro. Será que a gente se preocupa com o próximo? Com aquela pessoa, né, que está aqui fora, no ponto do ônibus, na esquina, enfim. Não respeitar as pessoas, o ser humano, maltratar as pessoas, explorar as pessoas. É a crítica que ele está fazendo. No próximo capítulo 13, verso 5, isso aqui é muito, outra crítica forte que ele faz. Assim diz o Senhor, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz, quando tenho que mastigar, mas que apregou guerra santa contra aqueles que nada eles metem na boca. Ele está criticando os pastores, tá? Os pastores que, quando recebem, o sermão é muito agradável, mas que quando não recebem nada, aí saem falando mal. Aqui em seguida, ele vai falar de outros problemas relacionados aos dirigentes religiosos. Inclusive, ele critica fortemente aquele que ensina a palavra por dinheiro. Outro problema sério, ainda no capítulo 3, o verso 9. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo que é direito, e edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão a sentença por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Triste, né? Pessoas que ensinam o que querem ensinar, o que vem aos pensamentos, na cabeça deles, e não aquilo que está na palavra de Deus. Pior que isso, né? Ele está criticando aqui a corrupção. Aqueles que odeiam a justiça. O que é justo, o que é certo. É teu, tá bem. Não é teu, não pega. Interesse pelo dinheiro, interesse em privilegiar alguns em detrimento de outros, tratar as pessoas de forma diferente. A crítica social que ele faz é tão forte que ele escreve, olha só que chega a ser cômico, né? No capítulo 7, verso 4, eu vou ler só o comecinho do verso, falando, né, dos problemas sociais. Ele fala assim: o melhor deles é como um espinheiro. De tão ruim que o povo é, de tão ruim que os líderes são, que estão pervertendo toda a nação, porque eles são exemplo. O melhor deles é o espinheiro. Quem que consegue se aproximar do espinheiro, né? Mas tem outro problema social ainda. Capítulo 7, ainda no verso 6. O filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. O lar está quebrado. A família, coisa da quarta série, né? A família é o cerne da sociedade, né? É a célula máter social. Isso vocês não estudaram, já década de 70, né? Quando eu estudei na
quarta série. É isso. A família está quebrada. E aí vem um grande questionamento no capítulo 6, no verso 3. Quando Miqueias, trazendo a mensagem de Deus, coloca assim: o que eu fiz com vocês? Deus questionando. Olha lá, capítulo 6, verso 3. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. E aí vem uma série de versos em que a mensagem de Deus é para que o povo lembre o que Deus fez por eles. No verso 4, eu te fiz sair da casa da terra do Egito, da casa de servidão. Te enviei os 3 irmãos, Moisés, Arão e Miriam. Depois no verso 5, lembra de Balaque, o rei de Moabe? Ele pagou para que Balaão fosse amaldiçoar vocês. Mas não saiu maldição, saiu bênção da boca dele. Sabe por quê? Porque eu cuido de vocês. Olha só o que vocês estão fazendo hoje. Vocês esqueceram quem eu sou. Vocês esqueceram que eu cuido de vocês, que eu tenho andado com vocês. Como é que vocês esquecem de mim? É uma mensagem forte. Para quem quiser depois ler com calma, a história de Balaão está lá em Números capítulo 22, 23, 24. Deus está lembrando o povo que Ele é um Deus sempre presente. Você tem dúvidas, você tem medo, você tem insegurança em relação ao futuro? Olha para o passado. Veja o que Deus já fez. Eu sempre cuidei de você. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu sempre me preocupei com vocês. Por que vocês esquecem de mim? Por que vocês me trocam? E ele é um grande questionamento. Vocês fazem, Deus falando, vocês fazem ideia do que eu quero para estar vivendo desse jeito? Vocês não sabem do que eu quero, então? O que deixaria Deus tranquilo em relação às nossas atitudes? Capítulo 6, versos 6 e 7. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? E aí ele Miqueias apresenta, hipoteticamente, algumas possibilidades. É quase que com um tom irônico para o povo. Olha só, ele coloca assim: virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Alguma tradução diz com um rio de azeite. Daria o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. O que eu vou fazer para Deus, para que eu acalme essa ira de Deus ao ver o comportamento do povo? E ele está colocando isso dessa forma porque, imagina, oferecer o primogênito é coisa que os pagãos fazem. Isso nunca foi pedido por Deus. Sabe, o que tem valor para Deus? O que de fato Deus dá valor? E aqui é que vem, para mim é um dos pontos fortes. Quando eu estava conversando com o Harrison, eu falei, Miqueias, porque na minha Bíblia, o livro de Miqueias está tudo riscado, anotado, escrito. Eu amo esse livro. Olha só o que está aqui no verso 8, capítulo 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Espera aí, ele vai dizer agora para nós o que é que Deus está pedindo de nós. Espera aí, quem foi que falou que devia oferecer sacrifício de cordeiro? Quem que mandou isso? Não foi Deus?
Quem disse que tinha que trazer azeite? Não foi Deus? Foi Deus. Foi Deus que falou isso. Mas isso é rito. Isso é para colocar o nosso pensamento lá para frente. Então, voltando ao que eu falei agora há pouco, se você tem um rito de ajoelhar, legal, mas isso é só um lembrete que é para você olhar para Deus. O que Deus espera é o que está agora aqui, ó. Sabe o que eu quero que você faça? Verso 8, ele continuando: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Eu não coloquei mais asteriscos aqui no lado desse verso do meu livro porque não cabia mais. Coloquei todos que couberam. Sabe o que Deus quer de mim hoje? Léo, pratica a justiça. Seja justo. Não é justo com um, é justo com todos. Com todas as situações. Léo, eu quero que, não é que você seja misericordioso, isso é muito pouco, eu quero que você ame a misericórdia. Ame-se, cante com a misericórdia. Léo, sabe o que eu quero de você? Que você ande humildemente com o teu Deus. Não é para você dizer para Deus o que ele tem que fazer, é para você aceitar, para você lembrar que você não é ninguém, para você lembrar que é Ele que reina, que Ele que é eterno, que Ele que sabe o que é melhor. Igreja de Barão Geraldo, sabe o que Deus pede de você hoje? Que pratiques a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com teu Deus. Esse é o segundo grande tema do livro, dizendo para nós como nós devemos. Sabe, eu não sei, pior que está gravado, né? Deixa eu tomar cuidado com o que eu vou falar. A nossa igreja, né, nós pertencemos e amamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela é uma igreja que existe há 7 e poucos anos. Ela não é régua para julgar a humanidade. Porque ela tem 7 e poucos anos, enquanto igreja. Sabe, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com alguns detalhes que a gente coloca acima disso que está colocado aqui. Nós temos que preservar todos os valores da igreja. Isso é santo, foi instituído por Deus. Ninguém que está questionando isso. Mas a gente tem que tomar cuidado com os ritos, para eles não roubarem a essência, aquilo que é mais importante, que é aquilo que Deus pede de mim hoje. Você ama o seu próximo? Você ama a misericórdia? Sabe, misericórdia, eu já fiz um estudo sobre misericórdia, já apresentei um tempo atrás em uma outra igreja, e me encanta, porque como é que você vai explicar misericórdia? Misericórdia é perdão, né? É graça. Como é que você explica perdão? Não dá para explicar. Eu não tenho neurônio suficiente para isso. Você pede perdão e Deus fala assim: não, te perdoe, vai em paz. Trazem a mulher adúltera para Jesus e ele não pega uma pedra. Vai e não pega mais. Sabe o que ele fez ali? Ele apagou os pecados dela. Isso é misericórdia. Aí você vai para o Pai Nosso, né? Você quer receber perdão? Dá perdão. Difícil, né? É uma misericórdia. Não é fácil. Isso é cristianismo. Isso é a vida do crente. Essa é a mensagem de Miqueias para nós hoje. Praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com teu Deus. Sabe? Andar humildemente com Deus
não ficar dizendo para Deus o que Ele tem que fazer. É simplesmente aceitar. É orar. É jejuar. É se entregar nas mãos dele. Então nós vamos para o terceiro grande tema do livro, que é a promessa. Bom, quem é que promete? Capítulo 7, versos 18 e 19. Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Amém. Esse é Deus. Amém. Esse é Deus. Ele tem prazer em dizer assim para você: vai, não peca mais. Eu não quero saber. Já passou, já esqueci. Já foi. Olha para frente. Segue para a eternidade. Esse é Deus. Eu gosto desse comecinho do verso 18. Quem é, ó Deus, semelhante a ti? Isaías 40, capítulo 40, para mim, se couber na minha lápide, pode colocar, mas se não couber, não tem problema. Mas saibam que é o capítulo que eu mais amo. Finalzinho do capítulo 40, principalmente. Verso 25 em diante. No verso 25 diz assim: aqui, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Quem é igual a Deus? Não existe. Eu já falei para vocês aqui sobre o Shema, que é a oração que está lá em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9, né, que a gente deveria orar todos os dias essa oração, e aí nós dizemos assim: ouve, Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Não é um no sentido numeral, mas um no sentido de único. Só Ele é assim. Essa essência divina que ama a misericórdia, tem prazer na misericórdia. Deus perdoa, Deus é compassivo. Sabe o que Ele faz com os teus pecados? Ele joga no fundo do mar. Olha só o verso 19, capítulo 7, verso 19. Tornará a ter compaixão de nós. Você pecou? Você errou? Você se afastou de Deus? Deus não se afasta de você. Ele volta a ter compaixão de você. Pisará aos pés as nossas iniquidades. Sabe quando você pisa em cima do torrão de terra e que esmigalha e que tira pó? É isso que diz que Deus vai fazer com as nossas iniquidades. Vai deixar de existir. E lançará todos os nossos pecados num lugar que ninguém nunca vai chegar, na profundeza do mar. De toda vez que eu falei aqui, eu contei alguma coisa da cultura judaica, né? Agora está chegando Rosh Hashanah, que é o ano novo. O calendário judaico é lunar, não é solar, então as datas mudam de ano para ano, mas nesse ano que vai ser dia 2 de outubro. Rosh Hashanah a gente celebra com coisas doces, mel e maçã. E aí a gente fala para as pessoas assim: um ano doce para você, que é para desejar que seja um ano feliz, alegre, né? Pois bem, tem um costume que chama Tashlich, que a gente faz no Rosh Hashanah, no Ano Novo. Se você quiser fazer no Ano Novo, ou em qualquer outra data, no seu aniversário, eu acho muito legal. Sabe o que eles fazem? Pegam um pedaço de pão. Como é que é o pão da Santa Ceia que a gente teve outro dia aqui? Qual é a característica do pão da Santa Ceia? Sem fermento. Então, nesse dia eles pegam pão com fermento, simbolizando assim: pecado. Né? Pega um pedaço de pão e joga numa água corrente, ou num rio, ou no mar. Como o mar está meio longe, a gente pode jogar no riacho, no riozinho, porque teoricamente o rio vai até o mar. E aí joga esse pedaço de pão, vê esse pão embora e lê esse verso: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés das nossas iniquidades e
lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe o que isso quer dizer? Deus está dando para nós salvação. Amém. E a gente joga esse pãozinho só para lembrar isso. O pãozinho não é importante. É só um rito, mas é para você olhar e lembrar que Deus traz a salvação para nós. Eu anotei uma lista de versos. Não vou ler por causa do horário, mas posso passar para vocês. Tem Isaías, Salmos, Efésios, Colossenses, Coríntios, dizendo assim: Deus perdoa. E eu acho que a maioria desses versos foram escritos por alguém que leu isso que está em Miqueias, que diz assim: Deus pega os seus pecados e joga nas profundezas do mar, onde ninguém nunca mais vai ver nem olhar. Pergunto para você: e por que você quer olhar para o pecado do teu irmão? E quer colocar o dedo no nariz dele e falar: você fez? Deus não se lembra. Por que você quer lembrar? Eu quero terminar com 2 versos. Um que está em Isaías, capítulo 55, e aí a gente volta para Miqueias. Tá? Então, se você está com a Bíblia aberta em Miqueias, deixa ali aberta ainda. A gente vai para Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, o verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, porque ele ama misericórdia. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Eu quero voltar para Deus cada dia. E hoje quero tomar essa decisão mais uma vez diante de Deus. Eu quero terminar o último versinho agora. A gente volta para Miqueias, capítulo 7, verso 7. Acho que é mais um lugar para a gente fazer asteriscos, estrelinhas e marcar a Bíblia. Olha só que bonito. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Esse Deus que perdoa, que pega os meus pecados, joga lá no fundo do mar e que diz assim para mim: Léo, se arrepende, volta os olhos para mim, confia em mim, porque em mim tem salvação. Eu escuto você. Essa mensagem enche a nossa semana de alegria e esperança.